Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Zezinho Conecta. Eu me chamo Kaique, E eu me chamo Pedro. somos alunos da escola Herência Rodrigues de Carvalho e vamos falar um pouco sobre o lixo, né, Pedro? Qual é a hashtag da gente mesmo, que eu não estou muito lembrado aqui? Meu lixo e minha responsa. Essa hashtag tem como intuito a gente falar um pouquinho sobre sustentabilidade e coisas que envolvem o lixo. Então, pessoal, é isso aí. O papo de hoje é sobre o nosso próprio lixo. O próprio lixo que a gente produz no nosso cotidiano. E a gente vai estar dando algumas dicas e vai falar como a gente pode ser mais responsável com ele. Pedro, eu estava olhando os dados e eu vi que, em geral, no Brasil, a gente está produzindo em média 1 quilo de lixo. Isso é muito pouco. Cara, não sei muito. Sim, isso é muito lixo. Porque, querendo ou não, com a quantidade de habitantes que a gente tem no Brasil, vai ser muita coisa. Porque se a gente converter 213 milhões dessa população para um ano inteiro, vai dar acho que 1.000 milhões de toneladas. É bastante coisa, Pedro. O que a gente pode fazer no dia a dia para mudar isso? A gente poderia descartar o lixo no lugar certo, cara. A gente poderia dar o estímulo certo para o lixo, não poderia diminuir o lixo mais nas ruas, evitaria de estar jogando nos lugares errados e evitaria mais de estar usando lixos não reutilizáveis. Que massa, Pedro. Não sei se tu já parou para pensar, mas a gente tá vivendo uma vivência bastante preocupante, né? Por assim se dizer. Mas em questão das mudanças climáticas, tu acha que o lixo afeta nisso? Como que fica? Aquela relação de a população do Brasil querer queimar os lixos, será que isso afeta? Não sei. Isso tem muita relação nisso, porque afeta demais. Já que quando a gente queima um lixo, sobe aquela fumaça poluente, aquele gás poluente para a atmosfera. Isso acaba assim mexendo nas mudanças climáticas. No aquecimento global também. Isso também tem tudo total relação. Pô, isso é muito preocupante mesmo. E tem até uns dados da BBC News, se vocês quiserem olhar lá, vai ter o link aí na descrição, eu acho. E que é basicamente alguns repórteres estavam andando em algumas praias do Brasil e encontraram lixos de outros países. E pior que a gente para pensar, será que foi algumas pessoas de outros países que estavam lá turistando e colocaram ali? E a resposta é que não. Porque, infelizmente, com aquela locomoção que a gente está tendo de navios, indo para a Ásia, indo para outros países, e voltando, trazendo contêineres, coisas que a gente precisa no dia a dia, algumas pessoas que estão nesse navio acabam descartando incorretamente o lixo. Aí descarta no mar, escorre de qualquer jeito, não guarda para descartar em algum lugar certo e prejudica demais, porque além de estar poluindo aquela vida marinha que está vivendo ali no mar, o mar também acaba trazendo, por meio das correntezas, o lixo para os países. E o principal país que está acontecendo muito é o Brasil, porque a gente está vendo bastante rótulos de Índia, de China, muitos países. E isso é muito preocupante. É verdade, cara. Porque imagina só, a gente já por si só, os brasileiros por si só, já juntam uma grande quantidade de lixo. Agora imagina juntando com a nossa quantidade de lixo e com a quantidade de lixo de outros países. Imagina só o futuro que o Brasil vai ter. É muito muito difícil lidar com essa situação, né? Foi na antiga Europa, teve tanto acúmulo de lixo que acabou surgindo os jatos. E esses jatos foram os principais causadores daquela doença peste negra, que matou milhares de pessoas, foi um caos total. E até hoje a gente gosta de comentar sobre, porque foi muito impactante para aquela época. Foi uma pandemia em si, né? E em 2020, como a gente pode ter visto aí nos dados, batemos um recorde de quantidade de lixo aqui no Brasil, não foi? Foram 80 milhões de toneladas. Isso mesmo. E como é que em uma época de pandemia a gente juntou essa quantidade imensa de lixo? Em uma época de pandemia, para você ver, em pandemia a gente juntou essa quantidade de lixo. Mas imagina no futuro a quantidade imensa de lixo, outro recorde. Será que o Brasil vai bater outro recorde de lixo? Sem contar, Pedro, que nessa época
teve essa quantidade de lixos e menos de 10% disso foram reciclados. Como é que a gente vai viver com isso? Porque mais de 40% desse lixo foram descartados inadequadamente. Foram para os lixões, foram para lugares que a gente não tem controle, para as praias principalmente, para as cidades, e prejudicou muito, Pedro. E também é muito importante destacar um ponto. O lixo que a gente joga hoje pode influenciar no dia de amanhã. Pode não ser o nosso, mas pode ser de outras pessoas que não têm nada a ver. E até um de seres ou de outras raças. Seres animais, pessoas que vivem nas matas, que tiram recursos dos rios. A gente tem que pensar nisso porque isso influencia na vida dessas pessoas também, Kaique. O lixo que a gente pode jogar hoje na rua pode estar parando no rio amanhã e contaminando o ganha-corpo de alguém. Sem contar que tudo isso aconteceu não só de agora, isso vem acontecendo até de período histórico, que foram basicamente a evolução humana. Cada vez que os humanos foram evoluindo, o lixo foi evoluindo junto com nós. E acabou piorando porque no período histórico a gente tinha essa questão do lixo também, que era o resto de comida, os rastros, por onde eles passavam, deixavam. Mas depois que começou a surgir as indústrias, foram piorando demais. Bastante tecnologia que a gente foi produzindo, acabou que estava produzindo muito lixo também, e a gente estava descartando inadequadamente. E a gente tem até algumas soluções para isso, né, Pedro? Eu também queria deixar um ponto aqui, que é até engraçado. É como se fosse uma troca. A humanidade cresce e o meio ambiente diminui. Isso seria muito bom pensar nisso, porque a gente está basicamente matando aos poucos o ambiente que a gente vive. E já depois de ter trago esse ponto, a gente vai trazer as dicas do que pode ser feito. Eu acho melhor a gente trazer os desafios, né, Pedro? A gente fez uns desafios até na escola, que foi um quiz. Bom, foi importante Fizemos um também. quiz e aquele que era trazer um pote de lixo pra gente. Como foi? Tu explica melhor, Diego. Aí, basicamente, a gente teria trago um balde de lixo, um pote de lixo, onde a gente teria juntado todo o lixo de uma semana. O que a gente produz, que seria os pacotes de biscoito, salgadinho. A gente usaria isso mesmo, lixo reciclável. Tudo dentro de um pote. E aí, no final da semana, a gente ia ver a quantidade que a gente juntou. Fora isso, a gente também tem outros desafios, que é vocês tentarem ficar um dia sem o plástico. Sem estar usando os descartáveis, aqueles produtos. Será que isso vai ser muito difícil? Tu já tentou passar por essas dificuldades assim ou não? Caramba, eu nunca fiz um teste, mas eu acho que seria muito difícil viver sem plástico. Até porque ele está presente em tudo, né? No nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Mas isso tem uma pauta muito importante, Pedro, porque as garrafas PET, o plástico é muito bom pra gente, mas só que isso afeta também a gente, porque se a gente for comparar lixo orgânico com os plásticos, é uma diferença enorme, porque o plástico é muito bom para a sociedade. Só que se vocês forem comparar, o lixo orgânico demora quanto tempo para se decompor? Demora coisas de meses, algumas coisas assim, mas e as garrafas PET, os plásticos? Demora centenas de anos, séculos. E isso é bastante preocupante, porque se a gente deixar essa certa quantidade no planeta, só vai se acumulando, porque a gente não vai ter matéria-prima para decompor aquilo. Já os lixos orgânicos não. Os lixos orgânicos a gente consegue deixar por meio da natureza. Os restos de comidas principalmente. Os restos de comidas têm os seres decompositores que acabam indo lá e decompõem com o tempo. E é o que nos ajuda, né? É isso mesmo. A natureza, ela sobrevive com aquilo que dá. Os restos de comida, ela consegue acabar conseguindo viver com aquilo. Mas com plástico, os pacotes, ela não consegue. Pedro. E para isso a gente tem que ter soluções, né? Dicas. E como é que será que a gente pode falar de uma maneira mais fácil para o pessoal entender algumas dicas? Uma dica muito boa para vocês aí de casa é usar talheres, coisas reutilizáveis. E sem contar que a gente deve pegar essas garrafinhas que a gente usa, principalmente as garrafinhas de plástico, e reutilizar também.
mas a gente principalmente tem que deixar isso em estações de reciclagem. Que hoje no Brasil pode não ter muitas, mas já deixando lá vai ajudar bastante o nosso planeta, né? Isso mesmo. E a nossa segunda dica que a gente tem para vocês é separar o lixo reciclável do orgânico. Mas tem outras coisas disso ou não? Só é separar o lixo do orgânico? Pode até não ser fácil, mas também tem a questão de a gente usar as roupas, né? Usar roupas de brechós, como é que... Reutilizar as roupas. Roupas que vendem em brechó. Pessoas podem até não gostar, mas seria uma ajuda bem grande. Seria uma boa ajuda para o nosso meio ambiente. Também tem uma coisa bastante interessante para a gente dar umas dicas, é a gente dar um uso corretamente para aquelas pilhas e óleos de cozinha que a gente usa. Porque, querendo ou não, isso prejudica bastante o meio ambiente. E se a gente descartar isso corretamente, vai mudar bastante. Uma só pessoa fazendo vai mudar bastante coisa, porque uma só pessoa vai incentivando as outras. Isso E é mesmo. que nem eu tô falando aqui para tu. Eu posso falar para tu que eu tô reciclando o lixo certo, mas eu tenho certeza que isso vai entrar na tua mente, vai fazer o mesmo e pode até passar para os teus amigos, teus familiares e vai ser melhor, né, pra gente. É um trabalho de formiguinha, realmente, pessoal. É muito difícil, mas é algo que vai incentivando outras pessoas. E uma hora o formigueiro vai acabar crescendo e ficando maior. A gente vai poder estar num trabalho muito maior, num projeto muito maior. Exatamente. E eu acho que foi basicamente isso, né, galera? É isso, pessoal. Esse é o nosso podcast de hoje, o nosso episódio de hoje. A gente trouxe basicamente algumas dicas e a gente explicou um pouco sobre o que pode acontecer, né? Mas lembre-se, gente, cada atitude conta. Se você faz, você incentiva outras pessoas a fazerem. E é isso. Se vocês quiserem ver mais podcasts nossos, vamos ter muitos podcasts interessantes com outros apresentadores, conosco mesmo. E foi basicamente isso. É só entrar no site www.lavevecom.com.br. Lá vai ter a nossa revista digital e os nossos podcasts. E muitas coisas. Chega aí. Mas e aí, Pedro? A gente tem alguma coisa a agradecer a alguém? Eu acho que sim, aos nossos apoiadores. Sem eles, a gente não estaria dando continuação desse projeto e o projeto não estaria crescendo mais e mais. Graças a ele que o projeto está sendo estável, está, né? Isso Está mesmo. patrocinando a gente. Agora, quem são os apoiadores? Temos a FACEP e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. E além de Consciência de Consultoria Contábil e Eren José Rodrigues Carvalho, a nossa escola.